Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do professor inovador. E hoje eu tenho mais uma convidada muito especial aqui, que é a Jussivete. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, para você enviar esse podcast para o máximo de pessoas que você puder e também colocar os seus comentários aqui para que a gente possa abordar outros conteúdos em outros momentos. Eu estou realmente muito feliz em estar aqui hoje, porque a Jussivete é uma inspiração para mim também, de pensar fora da sala, de certa forma. Jussivete, muito obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui, de disponibilizar o seu tempo. Então, eu vou passar a palavra para ti, para se apresentar. Se você já quiser emendar aí e contar um pouquinho da tua história, vamos lá. Então tá, obrigada a você, Beatriz, né, por me convidar para esse bate-papo, né, esse podcast. É bem interessante, até porque é algo que me despertou. Então, voltando um pouquinho, eu me chamo Jussivete Fávero, né? Eu sou médica veterinária de formação, tá? Inicial, então atuo ainda também na medicina veterinária, além de ser professora, né, universitária. Então, às vezes o pessoal pergunta: tu trabalha além de dar aula? Sim, eu trabalho além de dar aula A também. pergunta que sempre acontece É, para os profs, né? não que dar aula não seja um É isso trabalho e aí. bem trabalhoso, porque a gente faz isso com amor, inclusive, né? Então, Bia, contando um pouquinho, assim, da minha história no despertar, digamos, de um professor, eu chamaria até assim, né? Despertar de um professor para essa nova, para essas mudanças que estão acontecendo, eu devo isso muito a você, né? Então, lá atrás, quando, assim, tu começa a se ver num ambiente para dar aula que tu percebe que tu tá para trás dos alunos. Para trás no sentido assim, aonde eu estou pecando que eu não consigo segurar a atenção deles ou eu não consigo despertar neles aquele amor pela profissão ou pelo conteúdo que tu tá passando em sala de aula. Eh, Historicamente, a gente aprendeu de uma forma, Uhum. né? Então a gente aprendeu muito fácil, lendo livro, sem muito acesso ao computador, que era o que a gente tinha, e onde o professor dava tudo mastigado lá, e isso falando da graduação, inclusive, né? Sim. Tudo mastigadinho e tu se via já num ambiente de profissional. Tu já, não, agora eu sei, eu tô aprendendo. E com o passar do tempo, né, isso foi evoluindo, e eu desde que eu comecei a dar aula em 2017, eu notei muita diferença, e isso principalmente depois da pandemia. Aí eu comecei a me perguntar: onde eu estou errando, que eu não consigo despertar no aluno o mesmo amor pela profissão, o aprendizado da forma com que eu aprendi, eu não estou conseguindo passar. Uhum. E aí tu busca, assim, ferramentas, tu busca mudar a tua aula, tu busca, através da aula fazer aula através de artigo científico, tu busca outras fontes e aquilo não resolve. Então foi onde eu decidi assim, daí conheci a Bia, né, já conheci antes, e tu começou a falar nessa questão que existem ferramentas que Uhum. hoje o aluno, o jovem de hoje, a geração alfa já tem, né. É, já tem a alfa e a beta que parece que tá começando a nascer, né? É, e aí a gente começa a se preocupar porque a gente Ah, tá na geração lá atrás, né. Eu preciso acompanhar essa geração. É onde eu vou ter que, entrar para daí despertar isso neles. E é uhum. onde a Bia entrou na minha vida, né. Por uma certa curiosidade, quando tu falava assim: "Ah, existe", tu citava uma universidade lá de São Paulo, que era uma Sim, forma de ensino aham. bem diferente, e eu ficava curiosa com aquilo. Eu disse: "Ai, eu preciso conhecer essa forma de ensinar que eu acho que é o caminho". Uhum. E eu acho que isso que você fala um pouco, né, Jussivete, de você tomar essa autoconsciência. O que que eu posso fazer e o que que eu estou fazendo que o meu aluno não gosta, não quer participar, não tá tão afim, não ama a profissão, parece, ou parece que é tão superficial. Isso é uma coisa que eu falo muito, que entra na nossa autorresponsabilidade, né? De eu estou lá com a missão de ser professor e fazer com que realmente o aluno aprenda. E realmente a gente tem gerações diferentes aí, né? E dentro da mesma sala de aula. Dentro da mesma sala de aula, perfeito. E tu sabe que eu cheguei a um ponto, eu estava um pouco desanimada.
a ponto de, assim, parar de ensinar. Eu Uhum. sei que talvez o meu objetivo é ensinar, mas eu não estava atingindo o objetivo que eu tracei para mim, que era despertar isso neles, né. Uhum. Então, quando tu começa a ver numa sala de aula que tem várias gerações, então tem aquele aluno sim que aprende através de leitura com mais facilidade, Uhum. tem aquele que não leva caderno em sala de aula, ou seja, esse não quer nem saber de escrever. Então, aonde que eu vou ter que agir, de que forma que eu vou ter que trabalhar em sala de aula, diferente do que eu vinha trabalhando, para conseguir com que todos Uhum. eles aprendam, né? Ou pelo menos despertem, né? Comecem a pensar de uma forma diferente. Então, foi isso Sim. que também me levou assim, ó. Tinha duas situações. Ou eu parava porque eu estava insatisfeita Uhum. com o resultado, e aquilo a gente começa a ver assim: "Meu, os alunos não estudam. Ah, é geração de pandemia". Não, nós não vamos botar a culpa na pandemia por 20 anos, 10, Boa. 15 anos. Boa. Não acabou, Uhum. passou pandemia, foi uma história, foi uma vivência fantástica, A gente foi um aprendeu muito, né? aprendizado valioso, mas passou. Então Uhum. agora a gente tem que usar o quê? Não, passou pandemia, agora eu vou agir de que forma? Vem vindo geração de pandemia sim, que estudou muito online, que Uhum. teve aulas online. Nós tivemos que aprender a dar aula online, a Uhum. ensinar de uma forma que tu não tinha o contato pessoal com o aluno. Então agora é a hora da gente pegar essas ferramentas que, digamos assim, origem pandemia, É, a pandemia despertou, né? despertou, e vamos utilizar agora para ensinar e Exato. nos despertar. Uhum. Eu acho que o professor tem que aprender junto. É, perfeito, Gisivete. E isso que você traz, assim, eu já estava querendo desistir da aula, né? Eu lembro que você me falou várias vezes, assim, eu tô desanimada, eu acho que eu vou mais um tempinho e eu vou parar. E isso é algo que eu ouço com muita frequência. Os professores chegam até mim e falam assim: eu vou desistir. Eu vou parar, eu não tenho mais vontade de dar aula. Para mim é muito ruim começar a preparar material, porque eu chego lá, os alunos não querem nada com nada, eles saem da sala, eles só ficam mexendo no celular. E eu acho que isso que você traz de começar a entender que realmente a gente tem perfis de aprendizagem diferentes, porque uma das coisas que eu tomei consciência quando eu comecei a estudar o comportamento dos estudantes, né? É que a gente parte do princípio que o aluno tem que aprender e fazer exatamente as mesmas coisas que nós, né, ter as mesmas atitudes. E não, vêm de famílias diferentes, de vínculos sociais diferentes, eles vêm de uma geração tecnológica totalmente diferente. Eu gosto de dar o exemplo, da minha época, isso que nem faz tantos anos assim, né, eu tinha que ir para a biblioteca, eu pedia de presente eu lembro depois que eu entrei na faculdade de Páscoa, eu pedi um livro, que era uma das referências, assim, na minha área, e hoje não precisa ter livros físicos, porque você pode acessar qualquer livro A no seu qualquer celular, momento. não precisa, aí entra a aprendizagem móvel, que é uma outra transformação, né, não precisa você ter um livro físico. Se agora vou dar um exemplo até da Juscivete veterinária. Se ela estiver lá no campo e acontecer uma situação X e que surgiu uma dúvida, e se tem rede de internet, você consegue acessar naquela hora um estudo de caso, ver alguma coisa na internet, entrar em algum fórum e resolver lá. Em outras situações a gente não conseguiria, né? Não, é exatamente. E a exemplo disso, digamos, da nossa época, né? Eu estava me lembrando isso ontem, né? Tu vê que eu lembro da minha adolescência, até na graduação, tudo era impresso, né? Uhum. Desde uma foto. Isso aí. A Kodak era a Kodak, né? Isso Cadê a aí. Kodak hoje? Então é um exemplo assim, não falando em marcas nada, mas no sentido, tudo a gente, fotos tinha que ser impressa porque era uma Uhum. recordação. Uhum. Hoje a gente não tem mais isso, porque ninguém imaginou, ou talvez alguém imaginou, mas não da forma como aconteceu, que a gente poderia ter acesso a lembranças que são fotos numa nuvem, Uhum. armazenada numa nuvem que eu posso buscar a qualquer momento e relembrar daqueles momentos. Uhum. Então, a educação, eu vejo muito nisso, nesse sentido. Ou a gente evolui no sentido de
a forma de pensar do aluno está muito acelerada Uhum. e eu tenho que acompanhar isso para fazer ele raciocinar, utilizando as ferramentas que ele gosta, celular, tecnologia, ou a gente vai ficar que nem a Kodak, E isso esquecido. que você traz da Kodak, eu acho que a Kodak é um grande case, né? Que a gente fala de se perder no tempo, porque eles achavam que eles iam sempre dominar o mercado de fotografias e eles definitivamente, em um curto período de tempo, não Sumiram. existiram mais, eles sumiram. Por quê? Porque eles não se atualizaram. E essa semana eu li uma matéria até que saiu na revista da Educação, de Ensino Superior, que um autor ele trazia assim: quando você compra um celular novo, você sempre compra um celular novo por quê? Porque ele é o mais atualizado, ele já vai trazer aplicativos novos, ferramentas novas para você, ele já vai vir com um visual mais atualizado, né? E ele fez essa correlação com o ensino superior. Então, quando você compra um celular novo, ele é cada vez melhor, cada vez está mais atualizado. E quando você olha para o ensino superior, para o ensino básico, para o ensino fundamental, a gente tá passando os anos e esse autor, eu não lembro agora realmente o nome, mas saiu na revista do ensino superior, e o ensino superior tá cada vez pior. Ele tá desatualizado, ele não tá acompanhando as transformações do mercado. Né? Eu E acho, chega a ser Bia, engraçado, porque é dentro da universidade que você teria que formando fazer. profissionais. E isso, que deveriam ser inovadores para ir para o mercado, que deveria ser lá que nasce as novidades, né? Lá que deveria ser Que o fomento. desperta, né. Então eu acho que talvez, é muito de uma talvez o professor tenha aquele assim: "Ah, eu tenho medo de inovar dentro da universidade. Uhum, Ah, porque a turma tem que aprender da forma com que eu aprendi". uhum, É tipo, nós nas áreas de saúde, né, enfim, da nós ciências agrárias, é muito assim, anatomia, fisiologia, isso não vai mudar. sim. Mas a questão de acesso, de tu fazer o aluno aprender e despertar, como que eu vou resolver um caso clínico? Antes eu precisava talvez consultar N livros. Uhum, Hoje, antigamente nem tanto, né, também, mas aham, quando eu me formei nós tínhamos que comprar um bulário para consultar para consultar. medicamento. Hoje não, hoje tá ali no aplicativo de celular, tu calcula uma dose de Uhum. anestesia, tu calcula uma dose de medicação, tu tem acesso a um princípio ativo. Então, eu acho que a gente tem que rever essa questão assim de, o celular, será? Claro, em algumas situações ele dispersa, Uhum. mas tenta entender como que o aluno está aprendendo com essa ferramenta na mão toda hora, Como que ela pode ser útil nesse como que ela pode processo? ser útil nesse processo naquele momento. E eu acho que aqui traz uma coisa que eu tenho despertado para isso há alguns meses, assim, que meio que me caiu a ficha também, porque eu estou em constante aprendizado. Que os nossos alunos hoje, as nossas crianças, jovens e adolescentes, eles não entenderam e eles não sabem que o celular, o computador são ferramentas de trabalho. Eles acabam utilizando somente para diversão, porque é assim que eles aprenderam. É, desde bebezinhos talvez, né. Desde bebezinho eles entendem que o celular é para ver o videozinho no YouTube para diversão. Aí depois ele vai ficando adolescente, é para ver o TikTok. Aí depois ele vai ficando um pouquinho, já ali jovem, ele usa já com outros fins, aí até de namoro, enfim, tudo mais, mas eles não foram, educados de uma forma em que você pode, e o celular ele é para isso, e o computador é para isso, para aprender como uma ferramenta de estudo. E isso me lembra muito, nos Estados Unidos eles já têm padrão, ensino básico, eles têm disciplinas de uso do computador e informática. E não é informática, pensamento computacional, jogar joguinho, criar jogos. É como eu uso o computador como uma ferramenta de aprendizagem. É, E isso vai fazer toda a diferença, é né? nesse sentido exatamente isso, até a própria inteligência artificial. Muita gente, tu comenta isso, talvez está na mente dos professores, de alguns, que a inteligência artificial vai tomar o lugar de alguém. Uhum, Eu acho que não, e com certeza não.
porque tu não vai ter que ter o pensamento lógico. Ser humano é ser humano sempre, a única espécie que pensa, que raciocina e toma algumas decisões não por instinto. Quando falamos em espécies vivas, computador, inteligência artificial, tudo é uma máquina que foi alimentada, manuseada, está sendo por um ser humano. Então, a inteligência artificial, essas ferramentas, ela vem para nos auxiliar. Então, numa forma, a gente utilizar isso em sala de aula, mas de uma forma que fazer o aluno, inclusive, pensar, raciocinar e dizer, não, realmente isso está certo ou não está certo. Ninguém vai fazer um projeto de um prédio na IA e colocar ele em prática. Né? Seria louco, né? Seria louco, então isso. O ser humano vai acabar... Porque exige responsabilidade. Exige responsabilidades, exatamente. Então, eu acho que... como eu posso usar isso a favor meu e do aluno, principalmente? Exatamente. E isso que você traz da responsabilidade em uso das ferramentas como inteligência artificial, tem uma frase que eu falo muito. Grandes poderes nos dão grandes responsabilidades. E a inteligência artificial, ela é poderosíssima, se a gente primeiro sabe utilizar ela. Tudo, né? Primeiro, em tudo. Em tudo. Né? Só vai ser útil se a gente souber tal utilizar. Um bisturi na mão de quem não sabe utilizar uma arma. Então, eu acho que só muda a amplitude e tem uma tecnologia por trás. Exatamente. Então, tem que responsabilidades, saber usar com responsabilidade e passar isso também de que forma, né? E isso que você traz muito, que talvez seja o medo de vários... Medo talvez não, o receio de muitos professores hoje do uso da inteligência artificial é muito... mas isso ele não vai pensar, ele vai querer tudo pronto. Eu acho que é muito isso, de como esse aluno pode usar e como eu posso instigar ele a pensar. E eu acho que aí vem um outro olhar, do outro lado, né? Nós, professores, e olhando para o ensino superior, para que a gente forma um estudante? Tem a máxima para o mercado de trabalho. Essa é a máxima de toda a instituição de ensino. E aí eu faço a pergunta: o que está sendo feito no ensino superior para atender de fato o mercado do trabalho? E hoje, se a gente olhar no LinkedIn, a habilidade mais requisitada é a inteligência artificial. Isso significa que nós precisamos ensinar os nossos alunos a usarem inteligência artificial. Semana passada eu dei uma formação para micro e pequenos empresários e teve duas situações que me chamaram muito a atenção. Porque no intervalo, uma mãe veio e me procurou e disse assim, você dá curso para adolescentes? Eu falei, porque o meu filho precisa saber usar isso aqui. E eu fiquei muito curiosa com aquela pergunta. E no final veio uma mãe na verdade tinha 4 ou 5 pessoas assim, e uma mãe disse assim: meu Deus, nossos filhos não podem saber que isso existe. Olha a diferença de perspectiva, uma mãe e outra. Qual tá certa, qual tá errada? Não vou dizer porque entra a perspectiva de cada uma, né? De o que eu acho que é certo ou errado. Mas, por exemplo, se você olhar o mercado do trabalho, se você quer preparar realmente o teu filho, os profissionais para o mercado de trabalho, você tem que conceder para ele oportunidades que realmente preparem ele para o mercado de trabalho. De a gente buscar lá atrás, Bia, na nossa época, quando a gente estava sendo preparado para o mercado de trabalho, a exigência das empresas era Excel. Isso aí, boa! Né? Boa. Tinha que saber trabalhar com o tal do Excel, que era o terror de todo mundo, principalmente quem não era das exatas, né? Exatamente. E da área de computação e TI. Então, tu vê como evoluiu. Hoje é necessário, sim, também, mas hoje vai um pouco além. Com essa questão de muito trabalho home office que tu consegue fazer, isso vem exatamente o que? Te facilitar trabalho. Sim. E se o aluno, hoje aluno e amanhã um futuro profissional, não souber usar essa ferramenta de forma adequada, ele vai chegar no mercado de trabalho, ao invés dele ser um gerente dentro da empresa, ele vai ser o que está abaixo do gerente, porque ele vai ter que, inclusive, aprender a trabalhar com essa ferramenta de uma forma para agilizar trabalho. Eu vejo nesse sentido, de agilizar trabalho. Sim. Hoje, o mundo está assim, num círculo, numa rotação muito acelerada e a gente precisa acompanhar isso. E o nosso cérebro, muitas vezes, não dá conta
de fazer tudo. Então, a gente era Perfeito. acostumada a trabalhar tudo assim. Ah, tu tem que ser manual, eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que ler 25 artigos para Uhum. escrever um, né? Então, Não faz hoje, mais sentido hoje não... fazer isso. Exatamente. Então, tu tem que ir buscar na biblioteca 10 livros para tu estudar para uma prova, o aluno, né? Uhum. Quando tu pode, né, de alguma outra forma aprender aquele artigo, aprender sobre aquela pesquisa de uma ferramenta mais fácil, né? E isso cabe a nós, professores, induzirem eles ou mostrar os caminhos. Não é Uhum. dar pronto. É igual educar uma criança, né? Aham. Tu não vai montar o brinquedo para ele exatamente e ele vai repetir só aquilo. Isso se chama robô, né? Aham. Tá? Então, tu vai dar os caminhos que ele vai usar o cérebro dele, a Uhum. inteligência, para achar os meios. Exatamente, perfeito. E aí você leva o pensamento crítico, a realmente aquele aluno pensar sobre as atitudes que ele precisa desenvolver para desenvolver aquela habilidade, né? O que que eu É, preciso, então, aonde que eu preciso chegar aqui? E hoje, quando você fala até de artigo científico, a escrita, não faz mais sentido nenhum hoje você ficar lendo 25, 30 artigos, você ficar gastando um tempo gigantesco fazendo buscas, sabendo que você tem ferramentas de inteligência artificial que vai te trazer tudo de uma forma extremamente facilitada, né, com tópicos e realmente você vai selecionar o artigo. Eu falo, tem ferramentas de revisão sistemática que você coloca o artigo, ela faz as tabelas sozinha para você. Não tem por que você gastar mais esse tempo, que é o tempo da mão do que seria uma mão de obra, assim, mais administrativa, que né, na verdade aquilo já está escrito, já se sabe, isso, né? Tu não tá é, fazendo uma pesquisa com uma novidade tua. isso. Então, tu tá buscando já o que É. está E aí eu entro descrito. que aí eu falo que entra realmente o nosso papel, quanto professor, quanto profissional. O nosso papel não é lá ficar fazendo o serviço grosso, o nosso papel é a tomada de Refinar. decisão, é refinar, dizer isso aqui dá, isso aqui não dá. É o mesmo papel de um líder numa grande empresa, né. Vamos usar esse exemplo que vai ficar mais fácil. O que que o líder faz? O líder, ele não vai lá reclamar que o vidro está sujo, se os serviços gerais ou a faxineira não limpou. Ele não vai lá, ele vai limpar. O que que ele tem que fazer? Ele vai lá e ele tem que passar por aquilo, pelo aquele vidro e ver, olha, esse vidro não está adequado para o nível da nossa empresa. E ele vai chamar quem precisa fazer. E é assim a nossa atitude com o uso de novas tecnologias e da inteligência artificial hoje. E tu falou uma coisa ali, desenvolver habilidades nos alunos, né? Uhum, Se fala muito isso hoje dentro de instituições, inclusive. E eu acho que é nesse sentido que a gente vai retomar a formar novos líderes para o uhum, mercado de trabalho e é o que as empresas precisam hoje. Muita gente falava e até se preocupa em que os alunos, talvez, né, uma minoria não sabe trabalhar em equipe, uhum. né? Então, tem isso também. Mas aí que tá, se a gente desenvolver uma habilidade neles, fazer eles despertar. Uhum. E isso é ter prazer em vir para a sala de aula. E não assim, ai meu Deus, tem aula até às 5, tem aula até às 22, não aguento mais. E aquele entra e sai da sala, Uhum. tu acaba fazendo eles não. Criar essa habilidade, inclusive, de se manter ali na sala, Uhum. porque é prazeroso, porque tu tá utilizando ferramentas que fazem eles assim, não, ó, realmente isso, futuramente eu posso trabalhar dessa forma. Uhum. Tu sabe, Bia, que eu trabalhei em uma disciplina que para mim foi muito desafiadora, né? Então eu disse, o que que eu vou fazer com essa galera, né? E aí eu coloquei eles pensar e trabalhar. Eu disse, bom, então vamos ver se vocês sabem trabalhar em equipe ou se vocês não sabem. E coloquei eles trabalhar em equipe, dei um problema X, que eles tinham que usar muito a cabeça, podiam usar celular, podiam usar o que eles quisessem, podiam ligar, e eles tiveram que fazer isso. E o resultado final, assim, vários projetos onde a gente tirou de todos eles, juntamos e criamos um projeto só, e inclusive isso serviu para uma outra instituição, né, Aham. aplicar, e foi fantástico. Para mim, tipo assim, eu falei para eles, gente, o que vocês desenvolveram, pessoas que estão há 10 anos formados não teriam capacidade.
da forma com que vocês conseguiram destrinchar o problema e achar soluções. Mas eles tiveram que ir desde uma pesquisa, de um artigo científico, desde as bases para entender o problema, tudo orientado, e até chegar na solução daquele problema. Então eu vi que assim, ó, eles sabem trabalhar em equipe, desde que cada um faça a sua parte. O que a gente talvez espera deles, o que a gente quer, o que a gente aprendeu, não. A gente tem que lavar uma louça todo mundo junto. Não, cada um faz a sua parte bem feita. E aí entra a liderança. E eu sempre, nos trabalhos que eu monto de grupo agora, eu boto um líder. Eu não quero saber, a Ana, a Joana, a Flávia que fazem parte. Não. Grupo 1, quem é o líder? Eu só quero saber quem é o líder do grupo. Começa por aí eles selecionarem um líder. A partir daí eu vi que eles começam a ter aquela assim... Existe uma certa disputa daí entre os grupos que tudo é apresentado, mas eles têm aquele amor de vir. Porque eles têm que mostrar a solução do problema. E começa a fazer sentido para eles. Começa a fazer sentido. E aí tu entra com vários detalhes. Isso é uma coisa que eu falo muito na mentoria, né, Jusivete? Tem que ter um líder, porque aonde um grupo que não tem um líder, chamado de líder do grupo, é um grupo onde todo mundo, ele vai ficar solto. É uma empresa sem chefe. É uma empresa sem chefe, sem dono. Então, trabalhos em grupo é uma coisa simples, precisa ter um líder. E esse líder que vai organizar. E olha o que a gente está desenvolvendo, a habilidade de liderança. Habilidade de liderança. É uma coisa que nem todo mundo tem, mas quem tem já vai ter essa desenvoltura. E o Brasil hoje tem uma grande crise que a gente não comenta, que é a crise de jovens com habilidade de liderança. Porque a gente tem essa mania péssima de criar os ditos trabalhos em grupo dentro da universidade, dentro das escolas, em todos os locais de ensino, e não tem um líder. Não tem um líder. Tem que ter um líder, que é o líder que vai coordenar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai... E ele que vai ver, deu uma situação, problema lá, brigou no grupo, deu um problema. Esse líder vai ter que resolver, ou ele vai vir pro professor e vai dizer, prof, não sei o que fazer com o meu grupo. Mas aí, olha quanta habilidade de fato você está desenvolvendo ali. E aí hoje eles trabalham muito em drive, né? Sim. Daí semestre passado eu comentei para uma turma, eu disse, gente, os professores, a gente sabe exatamente quando um aluno escreveu da linha 1 até a 20, da 20 até a 30, por quê que a gente sabe isso? Porque não tem um líder que refaça, que releia o trabalho se ele está conversando uma parte com a outra. Tá? Então eu notei isso, eles ficam assim, né? Nossa... Porque o que eu acho, Bê, assim, ó, o professor tem que mostrar para os alunos que ele entende das tecnologias atuais. Boa. Que os alunos não estão lá assim, eu tô sendo espertinho, o professor não entende disso, eu vou fazer um trabalho do jeito que dá. ChatGPT agora é o grande, né? Mas aí quando tu começa a falar sobre isso, olha, gente... Eu tô ligada, vamos trabalhar dessa forma, porque lá no ChatGPT vocês conseguem fazer isso. Porque lá na ferramenta X, vocês conseguem. Quando eles veem que o professor tá por dentro das tecnologias e tu traz, inclusive, isso em sala de aula... Ensina eles, eles começam, não, realmente eu preciso estudar, porque meu professor tem 20 anos a mais que eu, idade para ser 30, meu pai e minha mãe... E já exatamente tá por dentro disso, né? E uma coisa que depois da mentoria contigo, depois que a gente começou, enfim, se conheceu, e eu comecei, né, ter mais curiosidade, aí entrei na mentoria, brincadeiras, inclusive, forma de brincadeira em sala de aula. Isso faz com que eles aprendam, claro, desenvolver caso clínico e fazer eles responder... O que eu tenho feito também que funcionou e eu vou repetir? O próprio grupo que apresenta no final monta 3 questões. E o aluno da turma que responder certinho, corre lá na frente e ganha um chocolate, uma bala. Eles ficam assim, porque é um quebra de, tipo assim, aquela coisa chata, conteúdo. E ele ganhou alguma coisa. E ele ganhou. Gente, eu percebi assim, os grupos que traziam uma balinha sequer, eles corriam.
Aham. Eles corriam para responder só por causa daquela bala. Claro, e isso acaba fazendo eles prestar atenção naquele Uhum. conteúdo e usar a cabeça para responder e pensar. Jusivete, isso me lembra algo que é muito criticado pelos professores. Ah, porque os alunos só fazem se tem nota. Ah, Essa é uma crítica que eu vejo todo professor falando: "Ah, o meu aluno só faz se tem nota", mas ele deveria entender que aquilo é o processo de aprendizado. Aí eu sempre faço a pergunta: "Você trabalha por quê?" é, Para receber um para salário, receber um né, ou salário. para, enfim, você vai gastar suas horas de finais de semana, o que for, por financeiro. Ou você vai, sempre vai existir um interesse. E o nosso cérebro, ele funciona por recompensa. É, desde Sempre que eu tiver uma recompensa ali, ele vai responder e ele vai ficar interessado por aquilo. E isso, gente, é neurociência da aprendizagem. Tanto criança quanto adulto trabalha por recompensa. Por isso que o aluno sempre vai pedir, vale nota, porque ele quer saber qual é a recompensa. Ele não quer saber de fazer por fazer. por aprender. E até porque a gente tem que entender que um cérebro, para ter maturidade o suficiente para entender algumas coisas, a gente já tem pesquisa mostrando que é depois dos 25 anos. E aí, quando você já começa a entender que você tem outras responsabilidades, e aí o jogo muda, mas enquanto ele estiver lá, ensino médio, ensino superior, ele vai sempre pedir uma recompensa. Então, a gente tem que vir com estratégias de qual vai ser a recompensa, É, a né? primeira, digamos, o primeiro teste do ser humano é o choro do bebê, né? O primeiro chorinho, tu vai, É uma pegou, é uma recompensa. recompensa. Toda vez que eu chorar, a minha mãe vai vir me pegar, ou ela vai Uhum. aparecer. Então não tem como a gente mudar isso, né? De uma forma, o aluno tem que fazer por aprender, ele tem que Não fazer. tem consciência para isso Não, ainda, é não imaturo tem. para isso. Não, o adulto não tem, né? É, Isso. boa, o O adulto adulto não tem isso. O que que a gente quer cobrar de um adolescente e um que jovem está ali se que está se desenvolvendo. E desenvolvendo? ele tá ali olhando para o professor como maiores. Gente, o professor para o aluno, eu sempre digo, ele é a maior inspiração do aluno. E o Sim. aluno, ele coloca todas as expectativas do mundo dentro de um professor. E por isso que eu falo, ser professor é realizar sonhos. Porque o aluno está vindo para a universidade, está vindo qualquer nível de ensino, e ele está vindo ali porque ele tem expectativas de realização de algo. E isso é um fato, assim, o nosso aluno só vai aprender, ele só vai interagir, engajar numa atividade quando ele vê propósito, quando ele percebe que o que ele está fazendo faz sentido no futuro e não é coisa do passado, que nem caso clínico. Eles não querem nem saber de um caso clínico inventado, eles querem ver o negócio real mesmo, Aham. né? Trazer, isso aconteceu mesmo, eu quero Exatamente. resolver. Então, eles têm aquela gana. Tu falou de caso clínico, agora tô cortando um pouco, Bia. Mas eles têm, eu falo para meus alunos assim, como eu trabalho, digamos, a finaleira, né? Eu Sim. pego eles já estão assim, eu sou médico veterinário, já sou, né? Gente, não pode pensar de uma forma com que tu chega ao diagnóstico já. Uhum. Tu tem que botar tua cabeça a funcionar. Porque, claro, aí que entra a questão. Se eu pesquisar, dar todos os sinais numa ferramenta, Uhum. ele vai me dar mais do que um diagnóstico. Quem vai decidir tomar a decisão e realmente dizer é esse diagnóstico XYZ é a pessoa que está por Uhum. trás daquela Quem faz a ferramenta. tomada de Quem decisão? faz a tomada de decisão, né? Então eu percebi neles assim, eles são acelerados, né? Uhum. E aí o que eu comecei? Eu disse, não, vou ter que trabalhar de uma forma real, trazer Uhum. a realidade para eles não quererem pular a etapa de como chegar até esse diagnóstico, Isso aí. né? Então, eu até, é antigo, mas eu dou exemplo para eles da série do Dr. House, né? Como Uhum. é que ele faz? Reúne todo mundo numa mesa, igual essa mesa aqui, né? Todos os residentes e coloca num quadro. Nós temos 4 diagnósticos aqui. A gente vai Uhum. eliminar por etapas, mas conforme eu tô vendo a evolução de um sinal, Uhum. enfim, é dessa forma. Então, a Até gente precisa porque entender o aluno, né? e até porque a ferramenta, ela não tá lá em contato, Não, no dia a dia. E isso para qualquer área, não só especificamente a área da saúde, da veterinária, né, que está envolvendo, mas isso em qualquer área. Quem tá lá no tete a tete,
né? Seja numa grande empresa, seja numa pequena empresa, é o ser humano. É o ser humano, É o pessoa a indivíduo. E pessoa. aí ele que vai ter que olhar. Ele pode buscar em tudo que tiver informações para ajudar ele na tomada de decisão, mas a tomada de decisão vai ser dele. E se der se for se ele for assertivo, se der um problema, É quem ele. tomou a decisão é ele. E aí é essa responsabilidade que faz toda a diferença, o aluno se ver com esta responsabilidade. Ele pode até, nesse quesito que a gente entraria como assim, facilitar a vida dele, com algumas Sim. ferramentas. Uhum. Mas até ele chegar naquele ponto. Mas no Uhum. final, o que vai fazer ele tomar aquela decisão foi a forma com que ele conseguiu raciocinar até ali. O O conhecimento que ele tem, as conhecimento que ele tem. experiências. Exatamente. Então ele vai ter que, aquela velha história, ele vai ter que usar. Eu brinco com os meus alunos, ou na Nárnia ou na Bósnia, né? Aham. Até saem umas piadinhas assim. Mas o Tico e o Teco lá, eles têm que se abraçar e trabalhar juntos, Uhum. independente se eu tenho 1000 ferramentas ou não que me levou até ali. Uhum. No final, A tomada de a decisão. tomada de decisão é tua, baseada no quê? No que tá armazenado ali. É o que eu falo. Dá para colocar o chat GPT produzir? E a gente estava falando agora, mais cedo também, da Cloud, né? Que é a nova ferramenta de inteligência artificial que foi liberada há poucos dias aí, dia 2, aqui para o Brasil, né? Você pode usar essas ferramentas para responder uma questão, para criar para você? Pode, por que não? Agora, quem que vai tomar a decisão de dizer se isso está certo ou se está errado? É o ser que tá utilizando É ela. um ser que está utilizando e que vai ser o Pensante. responsável por aquilo. Só que aí, por que eu vou ter que ficar lá 5 dias pensando em como resolver, se ela resolve para mim e eu vou tomar a decisão de dizer isso eu posso aplicar, isso eu não posso. E até tem algo que eu sempre trago muito para os professores também, é que, por exemplo, vai fazer um planejamento de aula, uma prova, qualquer coisa nesse sentido. Você que está na sala de aula, você vai ver se você pode aplicar aquilo para o seu aluno ou não. Olha, essa turma não vai rolar isso aqui não, né? É uma turma que não vai curtir. Você já sabe se o professor está atento a esses detalhes, atento a perfil de aprendizagem, atento a como é que a turma trabalha. Você já consegue ver, olha, isso aqui eu posso aplicar ou não. É o tomador de né? É o decisão. tomador de decisões de novo. Uhum. Nesse sentido, agora vem o professor. E, tipo, ele entender, desde o primeiro dia de aula, segundo, ou conforme ele vem conhecendo a turma, o que vai facilitar o aprendizado naquela turma. Ah, tem que ser aulas mais interativas? Todo mundo interagindo? Não dá para ser assim. Não, eu preciso utilizar... prender a atenção deles de outra forma. Não, essa turma realmente é total tecnológica, né? É uma turma que não larga o celular. Então, vou ter que fazer uma forma com que ele use o celular de uma forma para aprender. Então, eu aprendi a trabalhar com o QR Code com a Bia, né? Então, meus alunos hoje querem... gente, aqui vai ter um questionário. Então, aparece do nada lá um QR Code no quadro. Eu disse, agora é a hora que vocês pegam o celular... E vocês veem a surpresa que tem aí. E vão trabalhar. Então, é uma forma que tu percebe assim, ó. E outra situação que também eu aprendi com a Bia, né, nas mentorias. Se a turma tá dispersa por algum motivo, a tua aula não tá atrativa naquele momento. O que eu posso fazer? Então vou interagir com eles, né? E às vezes eu digo assim, então agora é 5 minutos de bobeira. Vamos ver o que tá acontecendo nesses celulares aí, pessoal? Vamos... E acaba que vira assim, algumas, sabe, um momento de descontração, daí eu digo assim, acabou, deu 5 minutos, agora vamos voltar aqui pro que nos interessa. E tu volta a atenção da turma pra ti, sabe? Então, quebrar aquela coisa chata... Gente, nós adultos, é só pegar e ir numa palestra ou num congresso, um dia inteiro tu é acostumado a ter uma vida ativa, tu caminha e tu fica o dia inteiro lá, assim, sentado. Se não tiver um palestrante lá na frente também, e agora a gente pode puxar até para palestrante isso, né? Não só para professor, que quebre esse gelo, o teu cérebro vai começar a pensar um monte de outras coisas, menos prestar atenção no que ele tá falando. Vai pegar o celular, vai fazer tudo. Vai pegar celular. É por isso que eu falo muito que o nosso cérebro, ele precisa ter quebra de padrão.
Se eu tiver aquele slide branco com a escrita Ah, preta feito em PowerPoint, adeus, meu filho. adeus. É verdade. Adeus. Tipo, Já não tem era. mais quebra de padrão ali. É. E hoje os jovens é tudo muito colorido, é tudo muito dinâmico, então você tem que ter quebra de padrão. E o que você faz? É uma quebra de padrão. Ah, então agora vamos falar qualquer besteirinha. Uhum. Quebrou um padrão da aula. Quando volta a se concentrar naquilo. Então, a quebra de padrão serve para qualquer pessoa, para qualquer coisa. Se a gente está em algo monótono, na esteira, na academia, quanto tempo você consegue fazer sem estar tendo quebra de padrão? Sem você estar É. ouvindo, às vezes, uma música para te entreter, para tu não ficar focado lá. Agora, se você ficar fazendo de 5 em 5 minutos, tu faz 40 minutos de esteira e intercalando. Agora, experimenta fazer 40 minutos contínuos para ver quanto tu aguenta. Tu vai vai fazer, despertar. tu vai fazer por fazer e não da forma correta, daqui a pouco tu para. E vai ser um saco, você É. vai ficar querendo desistir o tempo inteiro daquilo. Então é isso, é ter as quebras de padrão dentro da sala de aula. E o palestrante também tem que fazer isso. Também tem que fazer isso. E hoje, com tecnologia, a gente pode interagir de N formas diferentes, né? E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter como professor para o aluno. Não só olhar assim, ai, mas as gerações. Eu escuto muito isso, sabe? Ai, mas é a geração. A geração pandemia. Ah, mas é a geração. Gente, nós somos de outra geração, mas a gente precisou e precisa Uhum. se adaptar. Não é a nossa volta que tem que se adaptar ao meu modo de pensar, ao meu modo de agir, que se fosse lá atrás, quando eu fiz faculdade, a gente tinha salas de computadores Uhum. para a gente pesquisar, né? Então, eu não tenho que fazer assim, não. Vocês vão ter que ir para a biblioteca, lá nas cabinezinhas, Uhum. pesquisar no computador. Não, é nós que temos que se inserir no mundo deles e entender o que eles precisam, o que eles esperam da gente como professor. E se a gente não acompanhar a evolução, tecnologias, nós vamos ficar para trás. Antes tu falou de liderança, né, Bia? A questão. Eu estava escutando, inclusive, eu escuto muito programa de rádio, enfim, tem alguns programas que às vezes eles te distraem, mas eles te trazem muita informação. E hoje se preocupa muito com a questão da sucessão familiar, principalmente em agricultura, né? Uhum. E se a gente parar para pensar lá atrás, não era assim, né? E hoje está voltando a pensar, a trabalhar o líder, Uhum. trabalhar a liderança nesses jovens que vêm hoje para eles poderem ser os sucessores das propriedades, porque é uma preocupação. Especialmente aqui na nossa região, que é uma Especialmente de aqui, pequenas né? propriedades e familiar, né? Isso. Então, e aonde que vai vir isso? Exatamente. Então, o jovem sai, vai estudar. Nós, professores, temos que despertar isso neles em sala de aula, para daqui a pouco eles voltar lá e assumir a empresa dos pais deles. Pode ser uma propriedade agrícola, pode ser uma empresa, Uhum. né? Porque falta isso neles. E neles não, né? Então, eles sentem essa falta, mas está faltando alguém despertar neles isso. Mostrar para eles. Mostrar. Mostrar que tem outras possibilidades. Porque o que a gente vê de padrão hoje? Ah, eu saio de casa, vou para a faculdade e eu sou preparado para trabalhar como CLT numa empresa. E não mostra as possibilidades. E hoje já está se vendo que talvez, e é algo que eu tenho acompanhado muito e que eu gosto, inclusive, do tema, já se está se vendo de que quando você tem um olhar diferente para a agricultura familiar, vamos usar esse termo, e aí envolve todos os os pequenos produtores, enfim, que você sai um pouco da caixa, você está tendo sucesso. A gente tem várias empresas aqui que às vezes o filho assumiu, pensou um pouco fora da caixa e explodiram. E é um né? sucesso. E é um sucesso. Mas por quê? Ele foi, não, às vezes tentou trabalhar 1, 2 anos numa empresa, não se contentou, voltou. Por quê? Qualidade de vida e várias outras coisas. Só que tem que pensar fora da caixa. Só que a gente vive tão quadrado em algumas coisas do processo de ensino e aprendizagem, é tão aquilo, e ele não tem visão de outras coisas. E isso eu acho que parte muito dessa visão inovadora também, de eu olhar para fora e ver o que realmente tem de novidade. E aí, quando eu falo de olhar o que tem de novidade, é a mesma coisa. O professor não precisa gastar 2, 3 dias fazendo slide de uma aula. Hoje tem ferramentas que faz sozinho.
que você vai revisar somente, que é o papel do professor como um líder de sala de aula. Revisar o que ele vai ensinar e o que ele vai passar. Isso, vai usar o conhecimento dele para olhar para aquilo e dizer, ó, isso realmente eu posso usar. Não tem por que o professor gastar tempo fazendo um slide. E pior é o professor que usa PowerPoint ainda branco, sem nenhuma quebra de padrão, tudo branco, escrita preta, sem nada, e aquelas figuras do Google péssimas. Texto. Exatamente. Prova. Não tem mais por que um professor gastar tempo construindo uma prova. Ou repetindo a prova porque ele não tem tempo para fazer uma nova. Fazer banco de questão novo. Hoje a gente já tem ferramentas que faz tudo sozinho. É só você saber dar o comando. Né? Saber dar o comando e filtrar, né? Não, realmente isso... Isso, sério. Que a gente vem Jusivete, qual foi o teu grande despertar, assim, da professora que estava desistindo de ser professora, praticamente, e realmente dizer, não, é isso que eu amo fazer de fato? Assim, Bia, sabe que eu nunca me vi como professora, então isso foi acontecendo e chegou um momento que eu queria até, tava assim, desistindo quase, não tinha mais aquele amor por chegar na sala de aula, porque tudo eu sabia, eu ia chegar lá, o que tu falou, aquele slide branco, escrita preta, para falar e o aluno vai ter que aprender. Então, para mim, o grande despertar foi voltar a ter aquele amor a ensinar de uma forma diferente. Tu vê que o aluno, daqui a pouco, ele não é só teu aluno, né? A forma com que hoje eu consegui ver isso, ele é teu parceiro na questão de resolução de alguns problemas. Ele te traz, inclusive, tu acaba aprendendo com alguns, aí tu começa assim, gente, da onde vocês tiraram isso? Né? Estudaram tanto, buscaram tanto que trazem informações diferentes. Então, hoje, para mim, o despertar é assim, ó, eu tenho mais tempo, inclusive, de atuar como médica veterinária, podemos dizer assim, e tenho aquele amor para ensinar de volta, para dizer, não, realmente agora eu vou formar profissionais de novo, né? Vou voltar a ter profissionais de novo que são a cara da profissão, que tem aquele amor pela profissão. Porque eu inclusive, a gente se aprende, né? O despertar também, tu aprende, né? Sim. Então, tu acaba se vendo no meio tecnológico e tu fazendo parte dessas novas gerações que vem vindo, porque eu acho que aí tá um segredo, né? Então, tu tem que se sentir parte dessa geração. De que forma? Saber como eles estão trabalhando, como eles gostam de trabalhar, como que eles aprendem, quais que são as inovações. Então, eu acho que o professor tem que se inserir nisso. E para mim, acho que o despertar foi essa questão de, assim, ver o brilho nos olhos deles, de que tu tá passando algo que, nossa, a professora sabe disso. Ela sabe que existe inteligência artificial. Olha que slide bonito, que forma legal de trabalhar. Tem uma turma do primeiro semestre, aí eu falo, que eles chegaram para mim esse semestre e disseram, prof, tu não vai dar aula para nós esse semestre? Eu disse, gente, nós vamos se ver só o ano que vem. Não, prof, não pode, porque tuas aulas são fantásticas. Bia, eu não ouvia isso desde antes da pandemia. Sou sincera. Porque a gente tinha um padrão de ensinar. E aí a pandemia deu toda aquela reviravolta e tu tem que reaprender. E eu demorei um pouco para reaprender. Sou bem sincera, sou grata a você. Ter te conhecido, ter prestado atenção nas tuas conversas, porque foi assim que eu comecei a... Enfim, eu acho que uma nova professora Jusivete, hoje eu me considero, porque eu consigo, acho que, olhar para o aluno de uma forma diferente. E eu fico muito feliz em ver o teu olho brilhando agora, falando sobre isso, porque realmente a gente percebe que é do coração, né? E saber que eu fiz parte disso, de que foi um processo que a gente caminhou juntas, né? Que... mas aonde que eu vou buscar isso? Eu sempre falo, aonde que a gente vai buscar? Tem mentor, tem... Hoje a internet facilita, tem a boa... Mas hoje, o que é o mentor, né? O mentor é alguém que vai encurtar caminho para você. Eu até vi o Caio Carneiro falando que o que é o mentor? O mentor, ele é como se fosse uma cápsula do tempo, o dono do tempo em alguns momentos. Por quê? Em vez de você gastar um ano aprendendo sobre, se você tem um mentor, ele vai te encurtar esse um ano às vezes em 2, 3 semanas. Porque ele vai te dizer, usa isso, aquilo, faz assim, faz assado, e ele já te dá pronto.
né? O exemplo agora com essas novas ferramentas que estão surgindo de IA. A Cloud. Todos os meus mentorados, imaginem que a ferramenta surgiu há 4 dias, todos os meus mentorados que estão ativos agora em mentoria rodando já sabem o que é a ferramenta e como é que usa. E os que já foram vão ter daqui 2 semanas um workshop de como é que usa essa ferramenta. Então, é sobre isso. Não precisa ir lá e buscar. Claro, eu tive que buscar, porque esse é meu papel, né? De estar ali e encurtar o tempo de dos descoberta, né? profissionais. E isso realmente, eu fiquei emocionada, assim, vendo, porque o teu olho brilhou, assim, contando. E isso é tão bonito, né? De ver realmente poder estar impactando lá dentro da sala de aula, porque eu não impactei só a Jusivete. Eu tenho certeza que, através da Jusivete, eu também consegui chegar em vários alunos, né, que talvez começaram a curtir ir para a sala de aula, porque é isso, os alunos têm que amar ir para a sala de aula, eles têm que gostar de estar com o prof, né, e isso é o líder da sala de aula, que é o professor que vai fazer acontecer. Jusivete, o nosso tempo está terminando, olha só, passa voando. Passa, a gente começa a conversar e é tanta coisa, né? E eu queria pedir para ti, se você pudesse deixar uma mensagem para os novos professores, o que você falaria para eles? Então, Bia, para os novos professores, os velhos professores, né? Gente, a ferramenta está aí não só para os alunos. Hoje a gente tem pontes, Beatriz é uma delas, né? Que nos levam até essas ferramentas. Então, não vamos olhar só assim, geração diferente, geração complicada. Não, vamos olhar o nós. O que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo, que eu não estou impactando o meu aluno. De forma com que eu gostaria, ou que lá atrás eu impactava as outras gerações. Vamos utilizar do que hoje a gente tem de mais moderno, né? E tem N modelos de situações que com o tempo evoluíram. E por que o professor não evolui junto? A forma de ensinar, como buscar informação. Hoje, eu não busco mentoria porque eu não preciso. Gente, todo mundo precisou um dia de um pai ou de uma mãe para ensinar, para aprender a comer, para aprender a falar. Por que a gente não precisa hoje para melhorar como professor? Ai, boa. Excelente. Né? Então, é a tal da coisa. Eu digo para os meus alunos, eu tenho 21 anos de formada, vai fazer daqui uns dias. Eu não sou dona da verdade, eu estou em busca de conhecimento todo dia dentro da medicina veterinária. E eu vou morrer precisando aprender. Infelizmente, aquele que achar que assim, eu sei tudo, ou eu não preciso aprender essa ferramenta, porque isso não vai me fazer diferença. Vai fazer diferença, professor. Faz diferença. Faz diferença aprender algo novo, uma ferramenta nova para utilizar em sala de aula, ou para eu utilizar em casa para ver assim, não, eu preciso montar uma aula, eu preciso de uma ajuda de como, que tópicos eu começo como essa aula e termino de forma que ela se torne atrativa. Tem ferramenta para isso. Não é substituir o trabalho do professor, nunca. Jamais. Perfeito. Mas é te deixar assim com uma aula mais agradável. Então, busquem mentoria, busquem entender o que o aluno quer, busquem inovações em sala de aula, busquem a Bia. Jusivete, obrigada, foi demais, Obrigada a realmente você. foi um momento incrível. Encerramos então mais um podcast, Pense Fora da Sala, o podcast do Professor Inovador. E realmente, Jusivete, foi lindo a gente bater esse papo, é sempre bom estar com você. Você realmente é uma inspiração, porque você abraçou a causa e é isso que eu quero. E vamos lá, vamos fazer acontecer. E hoje está realizadíssima dentro da sala de aula. Convido você que está assistindo para curtir, para se inscrever no canal e enviar para o máximo de pessoas que você puder. E também quero aproveitar e convidar você para a imersão que estou aqui uniformizada, Professor Inovador presencial, que vai acontecer no dia 14 de setembro aqui em Chapecó. Vai ser um dia incrível, com palestrantes incríveis, com momento para se conectar com outros professores, momento de fazer networking, um momento realmente preparado com muito amor e carinho e com um grande apoio do Grupo Closer também. Até mais, tchau, tchau!